Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um Mídia Cidadã, o programa que debate comunicação e cidadania. E o tema de hoje diz respeito à saúde, um tema muito importante, e o nosso convidado especial é o Dr. Lavínio Newton Camarim, presidente do CREMESP, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Dr. Lavínio, é um prazer recebê-lo nos estúdios da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Quero agradecer a oportunidade, cumprimentar todos os telespectadores e dizer que é uma honra e o prazer é para nós do Conselho Regional de Medicina estarmos aqui. Eu quero, inclusive, presidente, começar conversando para a gente traçar aí uma visão geral de como anda a medicina no Brasil, e aí a partir daí eu quero avançar em temas mais específicos ligados à medicina. Mas a gente pode falar em termos gerais, como é que funciona, por exemplo, o orçamento brasileiro em relação a orçamentos de outros países, em relação ao que é destinado para a saúde, por parte do poder público? Bem, nós podemos dizer aqui, Fernando, que para fazer medicina, fazer saúde no país, nós temos que ser muito altruísta, certo? Se você pegar em dados, né, e isso nós temos que trazer para o telespectador, o Brasil hoje investe 3,7% do seu orçamento bruto em nível federal na saúde pública, sendo que a média mundial é 11,7%. A média dos países africanos, 9,9%. E a média dos países da América, 13,6%. Então, fazer realmente saúde nesse país, você tem que estar reinventando a todo momento, né, a maneira de fazer os atendimentos, a maneira da população, ainda com esses recursos esparsos, né, eles serem bem atendidos. Então, eu quero aqui até já aproveitar e apelar para as autoridades, né, as autoridades competentes, para que não use, né, o momento de que a saúde é importante somente no momento de campanha eleitoral. Nós temos que transgredir isso. Nós temos que romper essa barreira e ter a cultura de que um povo com uma educação e uma saúde adequada, seguramente vai fazer um país cada vez melhor. Perfeito. Agora, eu também queria, doutor Lavínio, lhe ouvir a respeito de questões que versam sobre a questão propriamente da profissão. Porque o Conselho, na realidade, ele é uma espécie de fiscal, né, da profissão da medicina. E, nesse sentido, eu queria ouvir quais são as ações que o Conselho Regional tem tido para que a gente tenha cada vez mais um bom profissional de saúde. A começar pela questão da valorização do médico, da valorização do profissional de medicina. Quer dizer, quais são as ações do Conselho nesse sentido? Perfeito. Nós temos a função precípua por lei, a Lei 3268 de 1957, ela diz que os conselhos foram criados, né, para fazer a parte fiscalizatória e judicante, mas sem, no entanto, né, zelar pela boa medicina e a boa prática médica. Então nós temos que fazer, né, a parte judicante, a parte fiscalizatória, e fazemos isso com uma intensidade muito grande, como a lei realmente nos pede e nos permite. Agora, nós também temos avançado em outro ponto. Nós temos avançado porque nós queremos discutir as condições que as unidades de saúde hoje, sejam hospitalares, sejam unidades básicas, sejam as AMAs, as UPAs, como é que elas estão trabalhando para levar a saúde até a população? Quais são as condições que os funcionários, principalmente, né, que os funcionários médicos estão tendo para levar a saúde? E isso é muito importante, porque você hoje tem deparado em nível nacional, e aí não é aqui no estado de São Paulo somente, né? Aliás, o estado de São Paulo é o carro-chefe. Aqui nós temos ilhas de excelência que nós podemos conversar sobre isso e muitas pessoas trabalhando, né, numa intensidade muito grande. Mas nós temos problemas muito grandes de, olha, falta de insumos materiais, gaze, seringas, ataduras, medicamentos como medicamentos mais simples, dipirona para você fazer num posto de saúde. Então isso é preocupante.
É preocupante porque o SUS traz a universalidade, a hierarquização e a equidade. O que é a equidade? Você dar mais para quem precisa de mais. Tanto que aqueles 45 a 50 milhões que já estão num plano de saúde, claro que eles vão precisar cada vez menos do SUS, mas também precisa. Agora nós temos 160 milhões de brasileiros que só depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde, que, aliás, para mim, o Sistema Único de Saúde foi a grande reforma social do Estado brasileiro nos últimos 50 anos. Nós temos que lutar para que o Sistema Único de Saúde seja realmente implantado, né, na sua totalidade e não em ilhas de excelência, como eu lhe disse. Se você pegar o calendário vacinal, você vai ver que a vacinação do Brasil é uma das melhores coberturas vacinais do mundo. Se você pegar o acolhimento e o tratamento da AIDS, HIV, você vai ver que é referência mundial. E se você pegar o sistema de transplante de órgãos, também é um sistema invejável, que tem ainda muito para crescer, claro que sim, mas é um sistema invejável. Agora, por que nós podemos ter ilhas, tá? Você pode ter ilhas de excelência e, ao mesmo tempo, você não pode ter um bom atendimento lá no pronto atendimento, na internação e também no dia a dia, em vários procedimentos, né? Isso, claro, depende do orçamento. Problema de gestão e, principalmente, problema de financiamento. Se você pegar desde 89 até hoje, quando surgiu o SUS, em 88 na Constituição, foi garantida pela Lei 8080 em 1990, em 89 foi o primeiro orçamento do SUS, do Sistema Único de Saúde. Você já via um orçamento menor do que a média mundial. Do que aquele que era necessário para o país, e do que a média mundial. Só que isso foi decrescendo. E agora... Já era pouco e ainda caiu. Não, e fomos agora, Fernando, surpreendidos com a Emenda Constitucional 95, onde ela diz o seguinte: olha, nós vamos congelar os gastos com a saúde durante os próximos 20 anos. A população cresce, a população envelhece, as doenças reaparecem, tá bom? E o que acontece? Além da tecnologia aumentar, quer dizer, a saúde também encarece. Você vai ter um orçamento congelado nos próximos 20 anos. Ou seja, aquilo que já está com dificuldade, se não tivermos uma boa gestão, e mesmo com a boa gestão, nós vamos ter muito mais problemas. E aí eu vejo um problema grande por trás disso, que é o incentivo a você ter, né, planos de baixa cobertura, planos particulares, chamados de populares, onde você vai ainda hipertrofiar cada vez mais a fila do SUS, porque podemos ter uma dupla fila de entrada no Sistema Único de Saúde e também ter problemas que é o seguinte: você vai ter uma consulta nessa clínica popular, depois você precisa fazer um exame que é pago e esse exame você não consegue. O que você vai fazer? Você vai ter que ir para a fila do SUS. Ou você judicializa, vai judicializar e vai passar na frente de outros, ou então você vai ficar sem fazer o seu exame, somente com aquela consulta que estava coberta pelo plano popular. Agora, quando a gente fala de ilhas de excelência na área da saúde no Brasil, isso nos remete à questão da distribuição dos médicos no país. Porque a gente sabe que tem muitas cidades, inclusive não tem médico em determinadas cidades, em determinadas regiões do Brasil. E para isso, o governo federal, na época do governo Dilma, criou lá o Mais Médicos, trazendo médicos cubanos. Eu queria lhe perguntar essencialmente algumas questões. Nós não temos médicos suficientes no Brasil para atender a nossa população e, portanto, precisamos importar médicos de outros países, isso é uma verdade? E depois, eu lhe pergunto como é que a gente faz para distribuir, como é que a gente faz para convencer um médico de ir morar no interior do Amazonas para ali clinicar. Qual é o incentivo? A questão é econômica ou é a questão de valorização da profissão também? É um mix de tudo isso? Quer dizer, como é que você vê essa distribuição das ilhas de excelência? É claro que é um sistema complexo, né? Primeiramente, vamos falar aqui da formação. Sim. A formação. Nos últimos 20 anos, tá, nós tivemos basicamente 220 faculdades abertas no Brasil.
Éramos em 85, passamos para 305 em dezembro e hoje já somos em 316. Tá certo? Olha o problema. Somos o segundo país do mundo que tem o maior número de faculdades, só perdendo para a Índia, que tem quase 7 vezes a população do Brasil e não chega a 400 faculdades. Nós estamos na contramão da história. Estamos na contramão da história, porque se nós pegarmos... Então tem médico traduzindo? Olha, tem tantas e vou te escolas dizer, assim? o que está faltando? É a fixação e a distribuição desses médicos. Aí já respondendo a tua segunda pergunta. E o que é principal importância? É o dinheiro? Não, nós fizemos pesquisas. Fizemos pesquisas que mostraram, né, que não é o dinheiro o principal fator. São as condições de trabalho, onde você possa ir para uma região, se fixar com um plano de carreira, que hoje não tem. Que hoje não tem. Um plano de carreira semelhante àquele que tem o Ministério Público, aquele que tem também o Judiciário. Você faz um plano de carreira, você enraiza esse profissional lá, ele vai trabalhar nessas regiões mais longínquas do país e é claro que ele tem que ter condição de reciclagem. Ele tem que ter condição de reciclagem. E o pagamento, eu vou até dizer para você, a parte financeira deve ficar até em terceiro lugar. É importante? Claro que é, mas deve ficar até em terceiro lugar, porque quem vai para esses lugares tem que ter, por exemplo, um local que tem uma escola para o seu filho estudar, tá? Tem que ter um hospital para ele trabalhar, ele tem que ter uma equipe multiprofissional também composta por enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos e outras profissões da área de saúde. Uma equipe como um todo. Uma equipe como um todo, porque o médico vai para um lugar desse, ele sozinho, ele pouco vai poder fazer. Aliás, vai ser muito dispendioso para levar um médico sozinho para um lugar desse. E o programa Mais Médicos que você citou, nós não temos nada contra o programa Mais Médico, mas temos como ele foi implantado. Ele foi jogado de uma maneira, tá certo, para a população e hoje, por exemplo, nós já sabemos que dos 17 a 18 mil participantes do programa Mais Médicos, já 12 mil são brasileiros. Então, faltam 6 mil que ainda são médicos cubanos, bolivianos, argentinos e de outras nacionalidades, que têm que trabalhar no país não como vieram trabalhar, como o Ministério da Saúde autorizou, por exemplo, sem a revalidação, sem você saber se ele está apto a prestar a medicina aqui no país. Nós estamos lutando tanto para que os nossos alunos possam fazer provas seriadas, periódicas dentro da faculdade e também uma prova de final de curso para que ele possa demonstrar para ele e para a sociedade que ele está bem para exercer a medicina. Aí nós pegamos médicos de outros países que sequer presta ou revalida, que é a revalidação para você demonstrar que você tem a mínima capacidade para exercer a profissão no país. Então, o programa Mais Médico não tem só o lado ruim, claro que não, mas ele foi implantado de uma maneira completamente equivocada. Mas esses médicos que vêm do estrangeiro, se no lugar de médicos de outros países precisassem existir médicos brasileiros, nós teríamos mão de obra suficiente para suprir. Eu digo isso para você pelo seguinte, é que a ideia que se passa é que é o seguinte, que o médico brasileiro, ele só está querendo saber do dinheiro. Então, como ele não é altruísta, você precisa chamar um cubano, ou um venezuelano, ou enfim, de uma outra nacionalidade, para que ele vá para as regiões mais longínquas do país para exercer a medicina. E que o nosso médico não está disposto a isso. Parece que essa é a imagem que se acaba colocando contra o médico. Nós teríamos como colocar profissionais brasileiros nessas regiões longínquas e inóspitas do país, que não fossem cubanos? Essa é a imagem que o governo quis passar da classe médica. Tanto quis passar essa imagem que conseguiu abrir 220 faculdades e tem mais 31 para ser abertas. Tá? Já estão autorizadas, mesmo com a moratória, tem mais 31, quiseram passar essa visão e conseguiram, né? Fizeram uma mídia importantíssima, avassaladora, dizendo isso. Tanto que falta médico, dos 18 mil médicos que estavam sendo, vamos dizer, importados
né, que você utilizou essa palavra. 2/3 já são do Brasil. Hoje, 2/3 já são do Brasil. E o que acontece? Quer dizer, não precisava, então, vai vencer importar, em 2019, vai vencer o contrato de 2019. E vencendo esse programa, esse termo, né, de aprendizado que é chamado, né, que você entrou no Brasil como também um médico para fazer reciclagem, o que vai acontecer? É só você ter, e eu estou acabando de dizer, Fernando, nós temos estudos demonstrando que o salário ele é importante, mas ele está em terceiro lugar. Ele está em terceiro lugar. O que o médico quer hoje é uma segurança, é uma condição de trabalho, é um plano de carreira com ascensão, que ele sabe que ele pode ficar num lugar e depois, se ele quiser, ele pode ir transferindo para grande centro ou maior centro. E outros vão ocupando esses lugares, para não deixar aquela população desassistida. Sem médico, isso. Então isso é importante. É saber que para resolver a questão, nós temos que atacá-la na raiz. E não com programas que simplesmente podem ser programas tampões. Então você ataca na raiz e você vai resolver. Faltando médico no Brasil, eu posso dizer para você, eles estão mal distribuídos. E as instituições médicas se propõem em ajudar o governo, tá? Fazer o diagnóstico. Mesmo fazer o diagnóstico já foi feito. Nós já temos uma demografia médica que foi patrocinada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, juntamente com o Conselho Federal de Medicina. Nós já temos esse diagnóstico, é um trabalho feito pela Universidade de São Paulo, que já mostra tudo isso, aonde faltam especialidades, aonde que tem mais médicos. Por exemplo, você pega os grandes centros, você tem 11 vezes mais médicos em 40 municípios que tem mais do que 500 mil habitantes, 11 vezes proporcional, tá? Do que os 3.802 municípios que têm 0,4% de médicos para cada 1.000 habitantes, sendo que esses municípios que têm acima de 500 mil habitantes, eles têm 4,3% para cada 4,3 médicos para cada 1.000 habitantes. E o que acontece? E mesmo assim na periferia faltam médicos. Pega Rio de Janeiro, pega aqui São Paulo. Nos grandes centros eles ainda ficam no centro, ainda não vão para a periferia. Agora, não sabe se voltam. Sabe se voltam. Qual é o número preconizado pela ONU? Em termos de cada 1.000 habitantes, não tem isso. Não tem. Isso aí de que, olha, era 1 para cada 1.000, isso já teve uma história. Nós não temos isso. Isso aí é uma coisa empírica, porque depende muito das necessidades, depende muito das especialidades, porque hoje a medicina é dividida em 53 especialidades e mais 59 áreas de atuação, tá? E aí você depende muito qual que é a tua exigência. Depende de um grande centro, você precisa de ter mais especialistas. Depende de pequenos centros, né, mais generalistas. Mais médicos generalistas. Então, essa é importante. Agora, não devemos passar a falsa impressão para a população de que faltam médicos, mas sim de que os médicos estão mal distribuídos devido a uma falta de uma política eficiente e eficaz para fixar esses médicos nos locais que nós queremos que eles estejam. Doutor Lavínio, eu queria também aí dentro desse contexto que você está me falando, da distribuição dos médicos e tudo mais, eu queria que você nos falasse um pouco a respeito de determinadas outras áreas da saúde que acabam meio que atropelando aí a área da medicina. E aí a gente vê uma série de outros profissionais de saúde prescrevendo receita, realmente clinicando, talvez até exercendo aí a profissão de maneira ilegal. Eu não sei, porque isso aí já é uma questão de uma averiguação, né, de uma pesquisa por parte do Conselho. Mas eu lhe pergunto, existe isso realmente de muitas outras áreas querendo entrar na área da medicina, até da biomedicina, e aí tem um conflito de interesses? Porque o profissional, eu estou dizendo isso em defesa da sociedade, porque quando o sujeito está diante de um médico para ser prescrito, para ser avaliado, para ser diagnosticado, você está diante de uma pessoa que estudou lá não sei quantos anos, etc, etc, quer dizer, formado para aquilo. E às vezes ele está diante de uma pessoa que não tem a devida formação e preparação para exercer uma ação que vai depender daquela ação a sua vida.
Como é que é isso? Existe isso? Bom, na verdade eu quero dizer aqui que respeito todas as outras 13 profissões da área de saúde, chamadas de profissões co-irmãs, tá? E nós vamos trabalhar juntos, tá? E temos trabalhado junto com algumas, né? Com o maior prazer. Agora, aquilo que nos desune, que por exemplo, você acabou de citar aqui, que foi aproveitando basicamente a lei do ato médico, que é a lei 12.842 de 2013, muitas dessas profissões editaram por resolução querendo fazer alguns procedimentos que não estão previstos nas leis, né, dessas profissões. Então isso, inclusive, essas ações estão todas judicializadas. E vou dizer para você, né, que a grande maioria, se não a totalidade, a grande maioria, né, as liminares, ou inclusive na área, por exemplo, de optometrista, né, nós já temos a sentença final. Sentença final, não pode fazer aquilo que é do médico. E as liminares estão sendo concedidas em favor da medicina. Por quê? Porque nós estamos demonstrando tecnicamente que nós temos 7.800 horas para a formação de um médico, mais 5.000 a 6.000 horas de residência médica para poder depois exercer uma especialidade. Então só aí nós temos 13.000 a 14.000 horas de estudo para exercer aquela especialidade. Aí você tem, com todo respeito, as outras profissões que tem 3.500, 4.000 horas e depois faz um curso autorizado, infelizmente, pelo MEC, tá? De 12, 24 até 320 horas e essa pessoa sai como especialista em determinado procedimento. E geralmente esses procedimentos são nas áreas de estéticas. De estéticas. Quer dizer, a mulher vai botar o botox e sai com a cara torta. Vai reclamar com quem? Não, está reclamando com quem não, porque o problema não é nem fazer, Fernando. O problema de fazer, é claro que também é, mas o problema é de você detectar uma complicação e mais do que isso, agir e corrigir essa complicação. O que tem acontecido com essas complicações que estão acontecendo em outras áreas, estão caindo dentro da medicina para os médicos resolverem. Então isso está um problema muito, sabe, de uma discussão que nós estamos tendo, porque nós sabemos que os conselhos regionais de outras áreas, e essa discussão é muito importante, são muito sérios também. E não gostariam que os seus agregados, os seus associados prestassem, né, para fazer esses serviços que estão invadindo, teoricamente, outras profissões como a medicina. Mas, infelizmente, alguns conselhos, principalmente em nível federal, em nível nacional, faz uma resolução permitindo que o seu associado, que o seu afiliado, né, que o seu representado possa fazer isso. Agora, tem que lembrar sempre, Conselho Regional de Medicina, longe de estar falando em corporativismo. Até porque nós temos muitas suspensões, temos algumas cassações e muitas censuras, né, com processos para colegas, né, isso no dia a dia. Então não me perguntar isso porque muitas vezes passa a ideia para a sociedade de que não, o Conselho Regional de Medicina ele não pune o médico porque, né, o mau médico que fez alguma coisa errada acaba não sendo punido, é a tal da máfia branca e tudo mais tal. O senhor está me dizendo ao contrário, está me dizendo que hoje o Conselho verificou, viu que está errado, chega a cassar o CRM do médico. E essa cassação está falando o quê? 2, 3 por ano? Não, inclusive, olha, eu não sinto nenhum prazer em dizer isso. Eu quero até dizer para a classe médica que eu não sinto nenhum prazer de dizer isso. Mas isso é público, tá? No ano de 2016, nós cassamos 29 profissionais médicos, tá? Por má prática. No ano de 2017, agora, nós cassamos mais 20 profissionais médicos. Isso é um número que eu até pergunto, você conhece outra profissão que
caçou tantos profissionais assim? Eu acredito que não. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que apesar de ser um número expressivo, mas é um número infinitamente pequeno se você comparar, né, com o número de procedimentos, de atendimentos que os médicos prestam e prestam bem dentro desse país, tá? E em condições precárias. Mas nós não prevaricamos. Ou seja, o bom médico tem que ser prestigiado. Ele tem que ser e o mau médico vai acabar sendo punido pela própria organização que o fiscaliza. Claro, o bom médico e a boa medicina sempre será prestigiada, vamos dizer, e sempre será bem conceituada, e é isso que nós queremos. Agora, o profissional que realmente não está adequado, não está capacitado, é claro que esse profissional, ele vai ter problema dentro do Conselho Regional de Medicina. E isso aqui, eu estou dizendo, longe não é nenhuma ameaça, é o que acontece no dia a dia. E, aliás, é o que os outros conselhos também devem trabalhar, pelo menos nós esperamos isso, né, que os outros conselhos também trabalhem. Para zelar pela sua profissão. Para zelar pela sua profissão. Doutor Lavíniu, momentos finais do nosso programa, eu lhe faço aqui uma outra pergunta, no que diz respeito àqueles que fazem o exercício ilegal da profissão. Então ele não é médico, não tem CRM, mas ele está lá clinicando, etc, etc, etc. Recebeu uma denúncia. O CRM vai lá para também entrar na lide para tirar essa pessoa de circulação? Sim. Ou é só questão de polícia? Não, seguramente. Muitas das vezes quem detecta isso são os CRMs através de suas fiscalizações. Mas aí, como não é médico, é o que você falou, está cometendo um crime, que é o exercício ilegal da medicina. Aí nós temos que passar ou para a Polícia Federal ou para o Ministério Público. E é o que nós fazemos. E acompanha até tirar essa pessoa de circulação. Acompanhamos até tirar e demonstrando, tanto para o Ministério Público Federal e Estadual, quanto também para a Polícia Federal, o que eles precisarem de fiscalização para ver se existem outros profissionais, para ver como é que está o andamento naquelas unidades de saúde, naqueles hospitais, nós estamos completamente à disposição, porque nós estamos aqui para proteger, como você disse, a boa prática médica, o bom profissional, a medicina, mas principalmente a sociedade. E é isso que nós temos, um quadro de delegados, um quadro de conselheiros e um quadro de funcionários que trabalham nesse sentido no dia a dia. Doutor Lavíniu Newton Camarim, muitíssimo obrigado pelas suas palavras, sua entrevista a respeito do CREMESP, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando, e estamos à disposição, né, quando quiserem, porque eu acho que esse tipo, né, acreditamos que esse tipo de informação que nós vamos passar para a população, né, isso é muito importante, porque primeiramente, né, tem que saber com quem está fazendo o procedimento e se esse procedimento tem, essa pessoa que está exercendo tem capacidade para exercer. Então isso é muito importante. Muito obrigado a vocês e mais uma vez parabenizando e agradecendo todos os telespectadores. Ok. E na sequência eu convido você, telespectador, a ficar ligado na programação da emissora pública que distribui esta nossa programação. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.